minhas amigas, meus amigos do Irmã Sheila. É um grande prazer estar mais uma vez aqui nessa troca e nesse diálogo com vocês. Claro, né, até pelo período do ano, não se pode deixar de desejar um começo de ano de muita paz, de muita harmonia para vocês e família, e principalmente de muita saúde, que nós estamos vivendo um momento ainda, né, de muita preocupação com a saúde nossa e dos nossos familiares. Então, que tudo transcorra em paz. Para mim é uma grande alegria estar encerrando, essa é a última palestra que eu estou fazendo deste ano, né, de 2021. Espero em 2022 que sigamos juntos nessas reflexões, que para mim sempre é um enorme prazer, uma enorme alegria dar a minha colaboração, mesmo que tão pequena, mas é um motivo de grande prazer, de grande alegria para mim. Bom, a gente vai falar hoje e fazer a reflexão a respeito da comunhão. E essa comunhão não é uma comunhão qualquer, é uma comunhão muito no reflexo de uma frase que Jesus disse, que Paulo de Tarso falou também algo parecido, mas Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. E essa comunhão entre o Pai e o Filho nos remete a uma reflexão em torno do que realmente Jesus quis colocar, né, com isso. É claro que todas as vezes que nós nos referimos ao Evangelho, e todas as suas passagens, sem exceção, são passagens que nos remetem a uma reflexão em torno da simbologia. É muito importante a gente não esquecer isso, por quê? Porque quando a gente pensa, ou quando a gente troca o concreto e o simbólico, a gente enfraquece o entendimento. Jesus dialogou para o espírito imortal. Jesus dialogou com o espírito imortal, melhor dizendo. Então, as suas falas foram falas através de metáforas, usando símbolos. Por quê? Porque a linguagem do inconsciente é uma linguagem simbólica. E ele não estava falando para um povo, uma época. Ele sabia que ele estava falando para o espírito imortal. E que tudo que foi dito, que todos os exemplos, todas as parábolas, todas as histórias e todas as frases iriam se revestir de uma importância enorme no processo de evolução do espírito. Seria um divisor de águas de fundamental importância no processo da evolução espiritual. Os espíritos que já estavam aqui no planeta Terra, um franco processo evolutivo, acompanhados de perto por Jesus e seus parceiros, seus companheiros, né, que ajudaram a estruturar e elaborar o planeta Terra. Alguém para dizer assim, eu e o Pai somos um, precisa estar muito consciente. E uma coisa que eu acho fundamental nesse processo de consciência de si mesmo é a autoconsciência. O que é estar consciente? Claro que consciência tem várias formas da gente interpretar, né? Tem consciência no sentido das diversas correntes psicológicas, tem definição de consciência relacionada com o seu estado de alerta ou, né, de adormecimento, de ausência, como, por exemplo, quando a gente diz assim, fulano está inconsciente, ou seja, fulano está doente, ou está no UTI, ou sofreu um acidente e perdeu os sentidos, está inconsciente. Logo, o contrário de inconsciente é consciente. Então, existe essa percepção. E até uma percepção mais, no sentido mais moral, as pessoas dizem assim, fulana, bote a mão na consciência. Então, consciência tem muitos sentidos, mas essa consciência, e a consciência que eu quero me referir hoje, para a gente refletir sobre esse tema, eu e o Pai somos um, sobre essa frase dita por Jesus, é
a consciência que está no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos tem uma questão que Kardec pergunta aos espíritos: onde estão escritas as leis de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. Então, é nessa consciência citada pelos espíritos, ou seja, na consciência de ser espírito imortal. Então, nós temos uma estrutura de consciente e inconsciente. Psiquicamente, nós temos todo um mundo adormecido no nosso mundo interno, adormecido com todas as experiências que nós vivemos, desde o reino mineral até chegarmos ao nominal, passando por todos aqueles estágios evolutivos nos diversos reinos, até entrarmos no nominal, e mesmo dentro do nominal, nós tivemos diversas encarnações e uma diversidade de experiências, e todo o resultante dessas experiências está acumulado no nosso inconsciente. Mas a consciência e o inconsciente, eles se comunicam, eles dialogam. A consciência tem um centro, que é o ego. O inconsciente tem um centro, que é o self, que é o si mesmo. E quanto mais nós nos apropriamos desse si mesmo, ou seja, quanto mais nós permitimos o domínio do ego pelo si mesmo, pela nossa essência, quanto mais é a nossa essência que governa a nossa existência, mais nós nos aproximamos deste conteúdo trazido por Jesus relacionado a eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um, ou seja, eu e a minha essência estamos unidos. E, portanto, quando o ego se expressa no mundo, ele expressa não a vontade egóica, mas uma vontade profunda, que vem da minha essência como espírito imortal que sou. E quanto mais estamos vinculados a essa essência, a essa unidade, mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos aproximamos do Criador. Porque é através dessa expressão dessa essência que nós fazemos essa conexão. Então, para que nós possamos alcançar esse estado de profunda comunhão com Deus, nós precisamos estar muito autoconscientes de como estamos nos sentindo, né? Nós precisamos estar na arte que eu chamo de tecer a si mesmo. A autoconsciência é a arte de tecer a si mesmo. E qual é a importância, vocês podem estar se perguntando, desta autoconsciência? Estar autoconsciente é se conhecer, conhecer seus estados internos. Muitas vezes nós não nos conhecemos completamente. Muitas vezes somos tomados por sentimentos e emoções que nos surpreendem o ego. Então, estar autoconsciente é estar atento a essas nuances, até quando nós não conseguimos nos compreender. É preciso ter consciência dessa incompreensão. Até quando eu não sei por que eu fiz isso, eu disse isso, eu tomei essa atitude, eu fiz essa escolha. Estar autoconsciente não é ter todas as respostas, mas é entender que algo está se passando e pelo menos poder explicar para si mesmo que algo está acontecendo, ainda que este algo fuja à compreensão do ego, fuja ao seu entendimento. Porque quando você se questiona e quando você toma consciência de que não está entendendo suas escolhas, ou não está entendendo o que está ocorrendo com você, isso é o passo 1 para que você entenda. Porque enquanto você está fugindo, ou seja, enquanto você está fingindo, ou não está fingindo, mas está adormecido, porque tem gente que representa, não está bem, mas está representando um papel. E tem outras pessoas que não, que elas estão realmente adormecidas, e aquilo que está, digamos assim, fora da sua estrutura natural, né, fora do si mesmo, fora da sua essência, se apresenta na forma de sintomas, muitas vezes de ansiedade, de depressão, de diversas outras psicopatologias, ou de angústia, ou de desconforto, de irritabilidade, de descontentamento com a própria vida, de mau humor. Enfim, os sintomas se apresentam quando nós estamos apartados da nossa essência. Quanto mais nós estamos unidos, essência, na existência, funcionando, mais nós temos serenidade, mais nós temos equilíbrio. E, para isso, eu preciso estar consciente do que está acontecendo comigo. Então, a importância disso, porque a partir desta autoconsciência, você vai ter uma compreensão profunda das próprias emoções.
olha, que coisa importante, eu preciso estar consciente do que eu estou sentindo. O que é mesmo que eu estou sentindo? Muitas vezes eu atendo em consultório pacientes que não sabem por que estão sentindo, ou melhor, não sabem o que estão sentindo, quanto mais o porquê estão sentindo. Às vezes vivem determinadas relações, sejam elas amorosas, sejam elas relações filiais, sejam elas relações com filho, com pai, com mãe, relações de trabalho, relações de amizade. Isso não se restringe às relações amorosas, é importante a gente pensar. E as pessoas dizem assim: eu não sei por que eu agi assim, eu não sei. Eu não sei porque eu estou me sentindo assim. É comum as pessoas relatarem isso. Então, o primeiro passo é, vamos encontrar as respostas. O passo 1 foi dado, que é, eu estou consciente de que eu não estou compreendendo o que está acontecendo comigo. Se eu estou consciente de que eu não compreendo, eu vou buscar compreender. Por isso, a importância dessa compreensão profunda a respeito das próprias emoções. O que eu estou sentindo? O passo seguinte é por que eu estou sentindo assim. Então, fazer essa distinção sobre o que está sentindo é muito importante, porque muitas vezes nós confundimos. Nós confundimos sentimentos como medo, às vezes nós reagimos de forma agressiva, mas na verdade o que nós estamos sentindo é medo. Medo de perder, medo de ficar só, medo de ser colocado, ser excluído, ser rejeitado, rejeitada. Às vezes o que nós estamos sentindo é ciúme, às vezes o que nós estamos sentindo é inveja, às vezes o que nós estamos sentindo é amor, e nós não sabemos, muitas vezes fazemos uma grande confusão com esses sentimentos e emoções, porque eles irrompem, né? Sobre as emoções nós não temos controle, elas vêm e nós podemos decidir o que fazer com elas, mas sentir ou não sentir não está no nosso controle. As emoções, elas não têm esse controle. Eu não vou me emocionar. Isso não é possível, sabe? A emoção, ela vai chegar. Agora, tem pessoas que têm autocontrole, que estão ali, mas está com a face ali, assim, né? Impenetrável. Tem outras que são mais expressivas, que seguram menos. Mas ninguém segura emoções, no sentido de evitar senti-las. Você pode domá-las. Na verdade, o mais importante não é domar emoções, mas é estar consciente do que está sentindo. Opa, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou dessa forma? Essa reflexão é muito importante para que você possa alcançar esta autoconsciência, que vai levar você ao autoconhecimento, que vai levar você a essa unidade proposta pelo Cristo. Estar autoconsciente também faz com que você conheça suas forças e suas limitações. Olha que coisa importante. Se nós polarizamos nas nossas forças, nós nos tornamos arrogantes. Se nós polarizamos nas nossas limitações, nós nos tornamos criaturas inseguras. Então, é importante eu conhecer as minhas forças e as minhas limitações e aceitá-las com naturalidade. As limitações são como obstáculos a serem saltados, sabe? Aquelas corridas que tem no atletismo, não é? Que as pessoas vão saltando obstáculos. As limitações são esses obstáculos. Então, eu preciso usar as minhas forças para conseguir superar as minhas limitações. É assim que funciona. Por isso que eu preciso estar atenta. Para ter equilíbrio, eu preciso reconhecer limitações, mas também forças. Digo, ok, uma das minhas maiores limitações nessa encarnação é meu senso de direção. Eu não sei qual é a de vocês, vou investigando aí. O meu senso de direção é péssimo, a minha coordenação motora vai pelo mesmo caminho. Então, Deus já me deixou no mundo para eu me perder, e várias vezes no mesmo lugar, e ainda consegui me perder no shopping, me perder em todos os cantos, mesmo aqueles lugares que eu estou acostumada a andar, meu GPS veio, ou melhor, veio faltando esse equipamento, né? Esse acessório veio faltando. Coordenação motora também é muito ruim, não é tão ruim quanto o senso de direção, mas também não é lá grande coisa. Mas eu sei escrever muito bem, eu sei falar muito bem, eu gosto de me expressar, eu gosto de falar e de escrever. São forças, né? E aí, quando eu reconheço as minhas limitações, eu lembro das minhas forças.
Eu digo, opa, tá bom, tudo bem que eu não sei fazer isso, mas eu sei fazer outras coisas bem. Então, há um esforço no sentido de superar as limitações através do reconhecimento das forças, para que a gente não entre nem na arrogância, né? Não, eu tenho a força e pronto, e não quero reconhecer meus limites. Muitas pessoas vivem assim e não admitem jamais que erram, e admitir errar, gente, é uma coisa maravilhosa, porque é muito bom dizer assim, realmente eu errei. Poxa, é um fardo que você tira, porque sustentar estar sempre certo é algo quase que insuportável para qualquer ser humano, é carregar o mundo nas costas. Por quê? Porque nós somos humanos, nós somos espíritos em evolução e, portanto, erramos. Não existe um só espírito encarnado no planeta Terra que possa dizer que desde o momento em que reencarnou até agora não cometeu nenhum erro. E se não cometeu erro nessa encarnação e outras, com certeza o fez. Então, não há como a gente dizer, né, e sustentar que não erramos. Isso é um peso muito grande. Mas, às vezes, as pessoas, elas só fazem contato com a força, não querem fazer contato com as limitações, porque pensam que fazer contato com as limitações as diminui, as inferioriza. E, pelo contrário, a gente ter esse reconhecimento de forças e limitações nos fortalece e muito. Outra coisa importante sobre a autoconsciência é ter autodomínio em momentos de estresse. Ora, porque se você tem consciência profunda das suas emoções, certamente que nos momentos de estresse você vai ter muito mais autodomínio, porque você vai identificar os fatores estressores, você vai identificar o que você está sentindo e você vai conseguir lidar com esses fatores de uma maneira muito mais serena e equilibrada do que aquele que nem sabe o que é que está sentindo, como está sentindo. Uma outra coisa que proporciona a autoconsciência é a assertividade nas nossas escolhas. Poxa, ser assertivo nas escolhas é de extrema importância, porque se eu me conheço, eu sou assertiva nas escolhas. Por exemplo, eu posso rejeitar uma proposta porque eu me conheço e eu sei que aquela proposta, por mais tentadora que seja aos olhos de muitas pessoas ou aos olhos da sociedade, eu sei que aquilo não é para mim, eu sei que aquilo não vai me fazer feliz. Como certas trocas de trabalho, de lugares. Às vezes as pessoas dizem, você é maluca, como você não vai aceitar isso? Ou como você não vai dizer sim para essa oportunidade, né? Que é uma coisa que as pessoas falam, mas às vezes aquela oportunidade é uma oportunidade para deixar passar. É um aprendizado no sentido de consciência de si mesmo, consciência de quem sou, consciência do que quero. Então, eu sou assertiva nas minhas escolhas porque me conheço. Outra coisa que a autoconsciência nos proporciona é a capacidade de assumirmos os erros com tranquilidade, que eu já falei, né? Assumir erros com tranquilidade, é o fardo que a gente carrega quando a gente não assume com tranquilidade os nossos erros. É muito importante isso. Perdoar conscientemente a si mesmo e aos outros também é outra coisa que a autoconsciência nos proporciona. Porque quando você tem consciência das suas limitações, quando você aceita com tranquilidade os seus erros, você também se perdoa. Eu conheço muitas pessoas e tenho muitos pacientes que não conseguem avançar no seu processo de crescimento, no seu processo de bem-estar, de saúde mental. Por quê? Porque estão congeladas em acontecimentos passados. E aí, por que estão congelados naquele momento? Porque não conseguem se perdoar. Não é porque não conseguem perdoar o outro, não, porque perdoar o outro já é outra etapa. É porque não conseguem se perdoar, ou seja, não consegue se perdoar por ter permitido que a outra pessoa tenha feito aquilo com você. E isso é uma prisão. Então, eu preciso se perdoar. E olha como tudo está encadeado. Se eu reconheço as minhas limitações, se eu aceito com tranquilidade os meus erros, eu vou me perdoar e também vou ter muito mais facilidade de perdoar o outro, porque somos humanos, cometemos erros, cometemos equívocos e precisamos aprender a nos perdoar e a perdoar o outro. A autorrealização é outro fator, é outra coisa que a autoconsciência nos proporciona, que é uma vida com sentido. A autorrealização é isso, uma vida com sentido, uma vida com significado, na qual os acontecimentos têm uma estreita relação com o meu mundo interno, com a minha realização interna. Sabe quando você vive em perfeita sintonia
com o seu mundo interior, quando você vive uma vida prazerosa no sentido mais profundo, não prazerosa relacionada com os prazeres e desejos egóicos, mas uma vida prazerosa no sentido dela ter significado, dela ter cor, dela ter nos proporcionar realização. Sabe quando o nosso coração fica quentinho quando a gente faz algo? Sabe aquele sentimento de satisfação e de felicidade quando nós realizamos coisas que nos trazem esse sentimento de prazer, de plenitude? Viver consciente é trabalhar na nossa autorrealização. Libertar-se da culpa e do medo. Nossa, como tem pessoas em tratamento por conta de culpa e medo. Muitas vezes medos arcaicos, ou seja, medos vinculados a situações de vidas pretéritas, também culpas relacionadas a vidas pretéritas, mas que acabam se repetindo nessa encarnação. Libertar-se da culpa é fundamental, encontrar a leveza. Libertar-se da culpa é sair do peso e encontrar a leveza, porque errar é perfeitamente compreensível. Nós não podemos carregar o peso da culpa dos nossos erros sobre os nossos ombros pela eternidade, porque nós podemos consertar as coisas, nós podemos reorganizar as coisas, nós podemos botar no lugar aquilo que tiramos, ter essa consciência, poxa, você é um espírito imortal. Se você é um espírito imortal, você tem a eternidade para consertar as coisas. Então, liberte-se da culpa e do medo. O medo é um sentimento terrível. O medo faz seres humanos fazerem coisas terríveis. Uma pessoa com medo é capaz até de matar uma outra, porque ela está com tanto medo que ela tira primeiro e pergunta depois. Então, o medo é um sentimento terrível, porque é um sentimento que fecha, é um sentimento que isola, sabe? O contrário do amor, que é um sentimento que conecta, um sentimento que vincula. O medo é um sentimento que separa. O medo é um sentimento terrível. As pessoas fazem coisas muito cruéis por medo, medo de perder, medo de que as coisas mudem, medo de perder o controle, medo que aquilo que você acredita seja desconstruído, e aí você fica com medo disso, o que é que eu vou colocar no lugar? Se eu acredito nisso, eu tenho que acreditar a vida inteira, e às vezes a vida muda, e acontecimentos nos esclarecem, experiências nos trazem mais conhecimento, e muitas vezes verdades e valores precisam ser abandonados para que se abracem novas verdades e novos valores a partir dessa nova experiência. A autoconsciência também nos conduz à constância e à constância observação de si mesmo, mas não é uma observação obsessiva, no sentido de você estar sempre ligado, é uma constância de observação amorosa. Então, eu preciso me amar. É muito importante que a gente aprenda a se amar nas nossas forças, se amar nas nossas limitações, se amar na nossa condição humana, como espíritos em evolução, como espíritos que ainda estão sendo construídos, ou seja, nós ainda não somos obras prontas e acabadas, nós estamos ainda em construção, por isso nós precisamos ter amorosidade e generosidade para conosco mesmo, porque isso tem um desdobramento, que é você ser generoso, generosa e amoroso com os outros também, a partir do momento em que você passa a ter generosidade para com você mesmo, amorosidade para com você mesmo. Então, esteja atento às suas emoções, aos seus sentimentos, cuide de você, proporcione coisas para a sua alma que lhe tragam felicidade, que lhe tragam alegria, que lhe tragam contentamento, que lhe tragam um sentimento de realização. Não fique ingerindo coisas tóxicas para a sua alma. Saiba alimentar a sua alma com o alimento que ela precisa, com alimentos saudáveis, porque às vezes as pessoas ficam só vinculadas àquilo que é ruim. Não que a gente deva passar pano, como se diz hoje em dia, ou botar o óculos cor-de-rosa e sair por aí borboleteando, achando que coisas ruins não acontecem.
A partir do momento em que estamos autoconscientes, nós sabemos de todas as coisas ruins, mas eu não preciso viver apenas vinculados a elas, eu também preciso olhar para o outro lado. Eu preciso também ver as coisas como elas são, na sua feiura, na sua tristeza, mas também na sua alegria e na sua beleza. Isso é estar autoconsciente. E, principalmente, nós precisamos ter consciência da nossa espiritualidade, ou seja, consciência de ser espírito imortal. Porque só através dessa consciência de ser espírito imortal que nós podemos alcançar aquilo que Jesus nos convidou quando ele disse: eu e o Pai somos um. Jesus, ele disse assim: o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Isso está em Mateus. Por quê? Porque, de fato, as palavras dele não passaram. Olha, nós aqui, né, mais de 2000 anos depois, ainda buscando a compreensão mais profunda daquilo que ele trouxe. Porque a mensagem de Jesus é imortal, porque ele não falou para os homens ou as mulheres, também não foi para um povo, uma nação ou uma época, ele falou diretamente ao espírito imortal. Então, a alma, em sua essência divina, ela compreende a mensagem que transcendeu e transcenderá o tempo e continuará reverberando nos tecidos delicados que constituem o ser. O ser é constituído das experiências, do somatório de experiências. A vida de Jesus foi uma demonstração do potencial do Espírito. Então, sua afirmação, eu e o Pai somos um, não significa que ele estava dizendo que era Deus, mas que estava vivendo em uma profunda unidade com Deus. E dessa forma, o que Jesus faz? Ele revela para nós o destino humano e sua trajetória de descoberta dessa unidade. Então, quando ele diz eu e o Pai somos um, ele está dizendo para nós outros que nós precisamos buscar essa unidade. Porque o conjunto da obra de Jesus, os seus ensinamentos, ou podemos dizer, melhor ainda, que sua vida em si foi seu maior ensinamento. Os mais belos e profundos relatos de sua passagem pelo planeta, como espírito encarnado, vêm dos seus encontros e situações da vida cotidiana. Veja como ele utilizava, né, como um ser na sua inteireza, no seu equilíbrio, né? Ele sabia como lidar com os conflitos e contradições humanas que existiam lá atrás e que continuam existindo porque o espírito está no seu processo evolutivo. Então, ele compreendia em profundidade, né? E ele sabia também do nosso destino, ele sabia das nossas potencialidades, porque existe em nós um imprint para o desenvolvimento, uma vontade latente de ir ao encontro dessa transcendência, ou seja, dessa unidade com o Pai, dessa unidade com Deus. Algum lugar em nós sabe de nossas verdadeiras necessidades. Intuímos nossa imortalidade, mas como ainda somos criaturas que estamos sendo criadas, nós acabamos por ter substitutivos na tentativa de evitar a morte do ego, sem o qual a transcendência não ocorre. Então, o chamado para esse potencial latente se constitui no legado de Jesus, que fez de sua vida um exemplo de como caminhar de forma a alcançá-lo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, ninguém vem ao Pai sem essa unidade. Esse é o legado. Ele nos mostrou qual é as nossas potencialidades. E isso é que nós precisamos estar conscientes. Ele aproveitava todas as experiências humanas para nos impulsionar no encontro dessa unidade, né? A questão é que nosso nível de consciência, tanto no passado quanto nos dias atuais, não conseguiu ainda compreender isso em sua profundidade. Por isso que a autoconsciência é tão importante, por isso que o mergulho em si mesmo é tão importante.
Nós, criados simples e ignorantes, tivemos essa longa jornada até alcançar o nível de consciência atual, mas ainda há uma jornada muito maior pela frente, até que nós possamos nos apropriar plenamente de quem somos. Eu diria hoje que a nossa simplicidade se foi. Hoje nós somos criaturas bem complexas, né? Entretanto, a nossa ignorância ainda permanece. Então, nós precisamos trabalhar, e esse é o legado de Jesus, na descoberta desse vínculo único, perene, inquebrantável. É o caminho para abandonar a busca por um Deus lá fora e encontrar um Deus aqui dentro. Quando nós conseguimos integrar essa proposta de Jesus. Eu e o Pai somos um. Né? Então, quando a gente conseguir entender isso, não entender intelectualmente, né? Mas entender Jesus e a sua passagem, nem como modelo, nem como guia, mas Jesus como um mapa. Jesus deixou um mapa a ser decifrado, que vai nos conduzir a essa essência, que é o nosso verdadeiro tesouro. Né? Ele deixou um código de interpretação desse mapa, utilizando uma linguagem metafórica, porque falava não para os homens e as mulheres, como eu já coloquei, né? Mas nem para um povo específico, uma sociedade específica, uma cultura, um tempo. Falava para o espírito imortal. Então, sua mensagem vem sendo atualizada geração após geração, há mais de 2000 anos, sem jamais perder sua propriedade, sem jamais deixar de ser importante de trazer e de revelar para cada geração esse legado. Né? Então, Jesus, eu poderia dizer assim que Jesus é um arquétipo humano, ou seja, ele revela a tendência da humanidade no caminho da sua inteireza, da expressão de suas potencialidades como espírito imortal. Viver não o que ele viveu, não é através da imitação de sua vida que nós vamos alcançar a plenitude, mas viver nossa própria vida de forma tão verdadeira quanto ele viveu a dele. Então, Jesus é o mapa do caminho para o humano, levar o ser humano a realizar sua destinação divina. Então, Jesus é a síntese das potencialidades do ser humano. Então, a gente precisa entender isso e estar autoconsciente integrar profundamente essa frase, essa proposta de comunhão, essa comunhão com o divino, com o sagrado. E onde a gente vai encontrar isso? Né? A gente vai encontrar isso na nossa própria inteireza, no nosso mundo interno. É lá que nós vamos encontrar essa unidade. Nós estamos muito adoecidos, por quê? Porque nós estamos muito cindidos. Nós estamos cindidos internamente. Tem uma outra passagem do Evangelho que Jesus diz assim: toda cidade, todo reino dividido contra si mesmo não poderá subsistir. Então, nós estamos cindidos internamente. E essa cisão interna acaba se expressando no nosso mundo, no mundo externo. Então, a cisão interna, na verdade, é que acaba criando essa cisão externa. Aí a gente fica querendo resolver de fora para dentro, mas nós precisamos também fazer o caminho de dentro para fora, entender a divisão dentro de nós mesmos, entender a cisão dentro de nós mesmos, para que possamos criar essa unidade interna, porque a partir dessa unidade interna, nós vamos conseguir dialogar, nós vamos conseguir criar pontes e dialogar com o outro de forma a criarmos uma unidade. Isso é que é importante compreender. Estamos fechando um segundo ano extremamente difícil, onde todos nós fomos muito exigidos, porque foram tempos, estamos ainda enfrentando tempos difíceis, não é? Tempos desafiadores para o espírito.
Mas nós precisamos entender que em momentos como esse, são momentos chave de evolução humana, são momentos chave de evolução individual e, ao mesmo tempo, coletiva. Então, nós precisamos deixar, de fato, morrer o ego, ou seja, sofrimento, tristeza, mágoa, tudo isso são elementos que acabam por dificultar a nossa apropriação desse nosso si mesmo. Não é nem que esses sentimentos, eles é que provoquem isso, mas é a falta de consciência. Tem gente que está triste, mas nem sabe que está triste, não tem nem consciência disso, porque está sem se permitir sentir. Está ou na medicação, ou nas festas, ou no barulho constante, a fim de evitar esse momento. Mas nós precisamos mergulhar na nossa dor, tanto quanto precisamos mergulhar na nossa alegria. Precisamos mergulhar e sentir plenamente todos os sentimentos, que eles venham, que tomemos consciência deles, que eles possam ser plenamente elaborados, compreendidos, e aqueles que precisam ser superados, que sejam superados, entendeu? Então, é muito importante que, nesse momento, possamos compreender isso, meus amigos, minhas amigas, compreender essa necessidade de autoconsciência e compreender o significado dessa unidade interna, como as pessoas estão sentidas e como as pessoas estão doentes por causa dessa cisão, por causa dessa falta de inteireza, por causa dessa vida completamente contraditória entre o seu mundo interno e o seu mundo externo. As pessoas vivem para as aparências das coisas, a sua alma acaba estando fora, ou seja, as coisas acabam perdendo o sentido. E na medida em que as coisas vão perdendo o sentido, a vida vai se tornando cinza, a vida vai se tornando sem cor, as cores vão esmaecendo e as coisas vão perdendo a graça. É como querer mastigar fruta de plástico, por mais linda que ela seja, não tem sabor. E o sabor da vida está nas nossas alegrias, nas nossas conquistas, mas também nos nossos tropeços. Jesus conhecia a alma humana com precisão, ele conhecia, e como ele nos passou mensagens tão importantes, mas tão importantes, tão fundamentais e tão profundas, que até hoje reverberam em nós. Até hoje nós usamos ainda como guia, como eu coloquei, como esse mapa, para que nós possamos ir nos conduzindo na nossa estrada, na nossa trajetória, na nossa jornada, de forma a encontrarmos essa unidade, essa inteireza, e que possamos também dizer, eu e o Pai somos um, eu estou una com o Criador, Criador e criatura, numa unidade, num movimento harmônico. É isso que vai trazer plenitude, é isso que vai trazer felicidade. Muito obrigada por vocês terem me ouvido. Eu espero ter contribuído para as reflexões desse final de ano, de cada um de vocês, e desejo paz, amor, saúde e muita alegria. Um beijo. Até a próxima.